bondade, no livro de Daniel, capítulo 1, versículo de número 8, texto base deste 36º encontro da Meuadic. Quero louvar a Deus por essa oportunidade singular que Ele me concede de poder estar mais uma vez servindo como canal transmissor da sua palavra. Agradeço também aqui ao meu amigo, meu pai aqui em Criciúma, que tem nos aberto as portas, pastor Andrino. Dizer que é um privilégio estar com as cantoras, também juntamente com o cantor Tito. Deus abençoe sua esposa, seu filho, sua família. Amados, livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Quem achou que era por bondade dizer amém. Diz-nos assim a palavra de Deus. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Amém. Antes de você tomar o seu assento, repita comigo o tema da nossa ministração. Quem faz a diferença, quem faz a diferença é vitorioso. Amém. Pode tomar o seu assento. Pastor Geraldo também, que nos deixou por enquanto, Irmã Irene, lá em Araranguá. Mas o Deus vai trazer a gente para cá ou vai levar ele de volta. É um dos dois. Márcia? Meus amados, o texto que nós lemos fala de um jovem chamado Daniel. E nesse texto, ele que havia acabado de chegar em Babilônia, e ele fez um pedido ao eunuco que estava cuidando, que estava responsável pela alimentação de alguns jovens escolhidos para o ofício, ali no reinado de Babilônia. Daniel, então, ele propôs no seu coração ser diferente. E servir a Deus começa com o coração, e depois vai subindo, vai vindo para a mente, e nós vamos oferecendo a Deus um culto racional, mas Deus precisa tocar aqui. E Ele diz: filho meu, hoje, dá-me o teu coração. Ele assentou no seu coração, ele pediu para que ele pudesse ser diferente. Em decorrência disso, Daniel se tornou-se então uma pessoa muito vitoriosa. Ele chegou ali em Babilônia, na verdade, como cauda, como cativo, mas Deus o colocou como cabeça. Ele chegou ali derrotado, mas Deus lhe deu vitória. E é exatamente esse o projeto de Deus para os seus filhos, para os jovens, para a sua igreja, para aqueles que querem ser diferentes. É esse o projeto de Deus, é esse o objetivo de Deus. Quando nós vemos aqui a respeito desta passagem de Daniel, nós podemos entender pelo menos 3 coisas. A primeira coisa é que Daniel, ele estava em Babilônia, mas ele não era de Babilônia. Ele estava naquele país de 1.200 quilômetros longe da sua terra natal, de Jerusalém. Ele estava em Babilônia, mas ele não pertencia à Babilônia. Assim como José estava no Egito, mas não pertencia ao Egito. Não era do Egito, estava no Egito. Assim como você, assim como nós. E a partir do momento em que nós compreendamos isto, a partir do momento que nós entendemos isto, a partir desta consciência, logo vem uma eficiência para que nós então sejamos diferentes e sucessivamente nós venhamos a galgar a nossa vitória. Se você está entendendo, diga amém. Segunda coisa que eu observo aqui, irmãos, é que o nome Babilônia tem 2 significados. No hebraico, significa mistura, e no grego significa porta de Deus. E partindo deste conhecimento, nós então podemos entender essas 2 classes de pessoas que nós temos visto hoje. Pessoas que em Babilônia se misturam,
não conseguem fazer a diferença, não conseguem ser óleo e separar-se da multidão, que é a água, e elas acabam então se misturando com coisas que venham a macular a sua identidade cristã, coisas que venham macular o seu caráter cristão. E o segundo nome, Babilônia, então significa porta de Deus. E quem consegue ter este conhecimento, esta compreensão, entende que ele está na terra ainda. Deus permitiu que Daniel fosse para a Babilônia, estivesse em Babilônia. Deus permitiu que José fosse para o Egito e estivesse no Egito. E Deus permitiu que você ainda continuasse vivo na face da terra, para que você venha a ser uma porta de Deus. Para que você venha a ser uma porta de Deus. Porque há muitas pessoas que precisam de Deus. Segundo a ONU, a cada 1 minuto, 5 jovens pegam AIDS no mundo. Segundo a ONU, no Brasil existem 500 mil meninas prostitutas. 5 milhões de jovens alcoólatras. As drogas estão solapando a vida da juventude brasileira. A prostituição, a sensualidade. E você é uma porta de Deus para estas pessoas. Você é uma porta de Deus que pode fazer com que estas pessoas possam entrar, então, nas mansões celestiais. A terceira coisa que eu observo aqui nesse texto de Daniel, em Babilônia, é que, na verdade, quando nós olhamos para os cativos de Babilônia, nós entendemos que há 2 grupos de pessoas: aqueles que são derrotados e aqueles que são vitoriosos. Os derrotados encontram-se no livro de Salmo, capítulo de número 137, e versículo 1, onde ali a Bíblia diz que eles diziam assim: junto aos rios de Babilônia, nós nos assentávamos. Isto fala de prostração. E chorávamos, lamentação, lembrando-nos de Sião, aquela pessoa que vive do passado, aquela pessoa que vive de lembrança, é um colecionador de antiguidades. E ali, nos salgueiros que ali estavam, que ali haviam, nós penduramos a nossa harpa. Em outras palavras, Tito, nós deixamos de adorar a Deus. Nós deixamos de louvar a Deus. Nós deixamos de facultar a Deus exatamente aquilo que Deus mais deseja de nós, que é a nossa adoração. Eu falei nesse final de semana na cidade de Parubé, Rio Grande do Sul, que a palavra adorador no original é proskunel, que quer dizer um cachorro lambendo seu dono. Quando a gente aprende isso, irmãos, a gente se assusta. A gente fica preocupado e fica pensando: meu Deus, como que a adoração será um cachorro lambendo seu dono? Aí eu lhe pergunto nesta noite: quantos aqui tem cachorro, irmão? Levante a mão. Pode levantar a mão, irmão. Eu sei que está filmando, mas pode levantar a mão. Pobre sempre tem cachorro. Pobre sempre tem cachorro. Eu tenho cachorro. Tem cachorro, irmão Andrinho? Tem cachorrinho? Mas já teve, né? O cachorro faz parte da vida do pobre. Um cachorro lambendo seu dono. E quando eu cheguei, irmãos, 3 horas da manhã, lá do Rio Grande do Sul, do congresso, que eu fui ministrar a palavra de Deus, eu tenho um cachorrinho desse tamanho, ele pulava quase que da altura da minha boca. Sabe o que ele estava fazendo? Adoração. Ele estava dizendo, do seu modo: Gião, estava com saudade de ti. Eu estava com saudade. E quando o meu carro faz a curva na estrada da esquina que vem para a minha casa, pelo barulho do carro, ele já sabe que sou eu que está chegando. Isto é adoração. É você saber quando Deus está chegando na tua vida. O cachorro, se você dá comida, ele abana o rabinho e fica feliz. Se você dá água, a mesma coisa. Mas se vocês não dão nada para ele, ele não reclama. Fica só lhe olhando com aquele carinha, né? Mas não reclama. Isto é adoração. Nós não temos o direito de nada, irmãos. Nós não pagamos ingresso para estarmos aqui nesta noite. Se Deus resolver nos alimentar, amém. Se Deus falar conosco do jeito que nós gostamos, amém. Mas se Ele não falar, nós continuamos adorando a Ele em espírito e em verdade.
O cachorro, ele tem a sua audição tão aguçada que quando dá um foguete, ele vai para debaixo do carro, para debaixo da casa. O crente adorador, ele tem a sua audição aguçada. Ele ouve, ele sabe quando Deus está soprando no seu ouvido e está falando com ele. Este é o crente vitorioso, meu irmão. Deus escolheu você, moço. Deus escolheu você, moça, para que você viesse a ter uma vida de vitória. Uma vida de bênção. Para que você fosse cabeça e não cauda. Para que você estivesse em cima e não embaixo. E nós observamos isto categoricamente no livro de Romanos, na epístola de Romanos, melhor dizendo, no capítulo 8, versículo de número 37, onde a Bíblia diz assim: mas em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Quando Paulo fala isso, nós precisamos entender o contexto desse texto, para entender esse mas aqui de Paulo, do versículo 37 do capítulo 8 de Romanos. Precisamos entender o contexto, os versículos 35 e 36, onde Paulo, ele apresenta uma lista satânica para tentar roubar a sua vitória, para tentar roubar a sua bênção, para tentar frustrar aquilo que Deus queria realizar na vida de Paulo. Paulo, ele apresenta uma lista de coisas que querem lhe separar do amor de Deus. E ele diz, olha, quem nos separará do amor de Deus? E ele sabe, ele demonstra saber, que só existe uma maneira de Satanás separar você da sua vitória. É separar o seu coração do coração de Deus. É separar você de Deus. Porque ele sabe, Paulo sabia disso, e ele escreveu no versículo 28 do mesmo capítulo 8, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que são apaixonados por Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. E ele sabia que Satanás também sabia que só tinha uma maneira de transformar o homem num derrotado, num pária da sociedade, num pária espiritual, é separar o homem do amor de Deus. É separar o homem do amor de Cristo. E ele então descreve uma lista de 7 coisas ali nos versículos 35 e 36, de coisas que tentam nos separar do amor de Cristo. Ele fala então da angústia, da tribulação, da perseguição, da nudez, da fome, da espada. E ele passa ali então essa lista satânica que o diabo apresenta para separar você da sua vitória, para separar você da sua bênção, para separar você daquilo que Deus tem para a tua vida. Então ele começa então o versículo número 37 diz, usando esta conjunção mas, que em outras palavras quer dizer porém. O apóstolo São Paulo estava dizendo assim, Satanás tem os seus ardis, Satanás tem as suas setas, Satanás tem os seus projetos, mas Deus tem o seu porém, para me transformar numa pessoa de vitória. Olha para o irmão do seu lado e diga assim com toda a ousadia que você puder, fique no porém de Deus, fique no porém de Deus, porque Deus tem vitória para a tua vida. Ele continua dizendo aqui o apóstolo São Paulo, olha, mas em todas estas coisas, sabe o que ele está dizendo? Que existem pessoas que têm vitória em algumas áreas da sua vida. Se você observar a biografia de Ronaldinho Gaúcho, você vai ver que ele é vitorioso na sua profissão. Você vai ver que ele é vitorioso na sua vida econômica. Você vai ver que ele é vitorioso em algumas áreas da sua vida. Se você observar a vida de pessoas que não têm Deus, elas são vitoriosas em algumas áreas da tua vida. Mas o apóstolo São Paulo ele diz assim, olha, agora com relação a nós é diferente. Com relação a nós o negócio muda. Deus não tem vitória para nós em apenas algumas áreas da nossa vida, em apenas alguns cômputos da nossa vida. Deus não tem vitória para nós em apenas algumas áreas da nossa vida. A vitória de Deus é em todas estas coisas. A vitória de Deus é plena. A vitória de Deus é para o teu ministério. A vitória de Deus é para a tua vida amorosa. A vitória de Deus é para o teu casamento. A vitória de Deus é para a tua família. A vitória de Deus é para os teus sonhos. A vitória de Deus é para a tua vida espiritual. A vitória de Deus é para todas as áreas da tua vida. Se você acredita nisso, levante a tua mão e dê um glória a Deus aí, meu irmão. E ele segue dizendo, olha, nós não somos apenas vitoriosos, nós somos mais do que vitoriosos. Sabe por quê?
Porque ser vitorioso, meu irmão, é Davi lutar com Golias, matar o Golias, mas sair dessa luta sem um braço. O Golias